últimos dias, um caso explodiu nas redes sociais e é um caso que aconteceu na Coreia do Sul e possivelmente tem uma ligação de uma mulher desaparecida com um policial. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Em 2026, Jung Mi-ran estava com 37 anos e morava na ilha de Jeju, Coreia do Sul. Jeju está localizada na maior ilha vulcânica da Coreia do Sul. Conhecida popularmente como o Havaí da Coreia, a região atrai milhões de turistas por causa de suas paisagens naturais únicas, praias de águas cristalinas e forte presença em doramas. Jung morava com um namorado em uma pousada que os dois administravam. No dia 12 de maio de 2026, os dois estavam em casa assistindo a um filme, quando o namorado disse que estava cansado e iria deitar. Por volta das 10 e pouca da noite, uma câmera de segurança registrou Jung saindo de casa. Ela estava vestida com moletom, chinelos e levava seu celular consigo. Parecia que ela iria rapidamente a algum local, talvez a uma loja de conveniência, comprar alguma coisa que estava faltando em casa. No dia seguinte, o namorado de Jung não a encontrou em lugar nenhum, e isso era muito estranho. A mãe dela também achou estranho quando ela não enviou nenhuma mensagem, algo que ela fazia todos os dias. Jung Mi-ran foi registrada como desaparecida no dia 15 de maio pelo namorado. Ele foi presencialmente até uma delegacia em Jeju. Chegando lá, o policial que o atendeu se identificou pelo sobrenome Bu, e ele estava trabalhando naquela delegacia há pouco tempo. A primeira coisa que o policial fez foi investigar a última localização do celular de Jung. E segundo os dados, ela estava no porto de Hanlin, localizado na cidade. Uma equipe de policiais foi até o local e iniciaram uma investigação. Mas às 9h16 da noite, 2 horas depois da denúncia, o policial Bu comunicou ao resto da equipe que tinha conseguido entrar em contato com Jung, que ele ligou para o número de telefone dela e ela atendeu. Ela teria dito ao policial que saiu de forma voluntária de casa e que ela não queria ser encontrada e pediu que mais ninguém entrasse em contato com ela. Ele passou essa mesma informação para o namorado, encerrou o caso no sistema e as equipes encerraram as buscas. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando foi revelado que em nenhum momento houve algum registro de chamada telefônica, tanto do número pessoal desse policial ou até mesmo do próprio telefone fixo da delegacia para o número de Jung. Depois disso, o celular dela permaneceu ligado até as 9h45 da manhã do dia seguinte, continuando na região do porto. Enquanto isso, estava acontecendo outro caso na cidade envolvendo o desaparecimento de um senhor de 60 e poucos anos de idade. A família dele fez uma denúncia no dia 2 de julho e quem recebeu a denúncia foi o policial Bu. E ele disse a mesma coisa, que tinha dito no caso de Jung, que tinha entrado em contato com o senhor e que ele não queria voltar para casa. A família dele não aceitou isso e retornaram à delegacia, mas o que ouviram foi: o caso foi encerrado. Ele é um adulto e tem o direito de ir onde quiser. Se vocês quiserem, procurem por conta própria. No dia 17 de julho, o namorado de Jung foi à delegacia mais uma vez e disse que ainda não conseguiu nenhum contato com ela. Ele então foi informado que o caso foi encerrado e que, segundo a própria Jung, ela não queria ser encontrada. Logo depois, a prima de Jung, que mora em Seul, na capital, foi até uma delegacia contar o que estava acontecendo. Ela não foi muito bem tratada pelos policiais, mas ela estava desesperada, ela chorou na frente deles e conseguiu convencê-los a iniciar uma nova investigação. A nova investigação começou com muito atraso. Já fazia mais de um mês que ela tinha desaparecido. Ao todo, haviam 118 câmeras nas proximidades onde Jung morava. Mas havia um problema. Por ter passado muito tempo, a maioria dos vídeos já tinham sido apagados. E eles só se importaram com as câmeras. Não olharam seus registros bancários e nem seu passaporte, se havia sido utilizado.
Apenas no dia 19 de agosto, a polícia emitiu um alerta de desaparecimento geral em Jeju e finalmente as buscas começaram. Depois disso, o caso começou a ser divulgado na mídia, e a família daquele senhor, que ainda estava desaparecido, percebeu as semelhanças com o caso de Jung e foram à delegacia novamente. A polícia então rastreou o celular do homem e um dia depois, finalmente, o corpo dele foi encontrado em uma área rural. Depois de 51 dias, seu corpo já estava em avançado estado de decomposição. No dia 24 de agosto, um policial que fazia parte de uma força-tarefa composta por mais de 100 pessoas estava vasculhando uma fazenda de palmeiras, localizada no interior de Jeju, e ele fez uma descoberta chocante. Ele encontrou o corpo de uma mulher, já em avançado estado de decomposição, e suas roupas estavam ao seu lado, e seu celular estava consigo. Foi revelado que o corpo era de Jung Miran, e ele foi encontrado a apenas 400 metros de onde ela morava. Depois disso, o pai de Jung disse em entrevista: "Minha filha disse ao namorado uma vez que aquelas palmeiras eram assustadoras e que ela jamais iria até aquele local. Ouvi dizer que ela não foi por aquele caminho. Ele observou que sua filha geralmente era muito tímida, e a respeito do corpo encontrado na fazenda ele disse: não consigo entender como ela foi parar lá." A polícia afirmou que, até o momento, a possibilidade de homicídio em relação à causa da morte de Jung Miran é baixa. A polícia informou em uma coletiva de imprensa realizada no dia 26 que ainda não foram encontrados sinais de resistência ou luta no local e que, segundo o laudo do patologista, não foram constatadas fraturas. A polícia estimou que Jung morreu nas horas seguintes, depois de sair de casa. Mesmo assim, afirmaram que estão considerando todas as possibilidades e realizando exames detalhados, incluindo análise de DNA. A última localização da estação base do celular de Jung permaneceu fixa em direção ao porto de Halin. Como a pista para encontrar a pessoa desaparecida era a localização da estação base, iniciamos a busca no porto, em direção ao mar. Usamos um cão farejador e um drone para as buscas, concentrando-nos na rota da residência até o porto de Halin. No dia em que foi encontrado, um policial designado para a busca localizou Jung em uma área arborizada, disse um dos policiais responsáveis pelo caso. O laudo inicial aponta para asfixia, mas isso não pode ser 100% provado. O Serviço Nacional de Medicina Legal observou que, embora os principais marcadores físicos apontem para asfixia no caso de Jung, a decomposição avançada e a esqueletização parcial tornam extremamente difícil confirmar se houve trauma externo antes de sua morte. Como a polícia desperdiçou o momento crucial da investigação e deixou expirar acidentalmente o áudio da ligação original para o serviço de emergência, evidências fundamentais foram perdidas para sempre. Um celular e outros pertences foram encontrados no bolso e estavam intactos. Uma pulseira e um anel de ouro também estavam intactos. Jung usava chinelos ao sair e ainda vestia todas as suas roupas íntimas quando foi encontrada. O local onde Jung foi encontrado é uma área arborizada, acessível apenas abaixando a cabeça, e não havia sinais de que as folhas das palmeiras tivessem sido amassadas. Até o momento não foram encontrados sinais de resistência ou luta. O laudo do patologista não apontou fraturas. Estamos realizando exames detalhados e estamos investigando todas as possibilidades. Jung já havia fugido de casa antes e, naquela ocasião, também voltou depois de 1 ou 2 dias sem dar notícias. Então, deduzimos que isso tinha acontecido de novo, disse o namorado. Não há registro anterior de um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Como estamos considerando todas as possibilidades, não estamos considerando o namorado de Jung como suspeito, mas ele também não está completamente descartado, completou o policial. No dia 22 de agosto, 2 dias antes do corpo de Jung ser encontrado, o policial Bu foi preso em flagrante por prevaricação, falsificação de registro eletrônico público e obstrução da justiça. Mas no dia 24 ele foi solto, pois havia sido preso preventivamente, sem ainda ter sido ouvido por um juiz. Mas passadas apenas 24 horas, ele foi preso novamente depois que um juiz decretou a prisão e que ele tinha risco de fuga. Logo depois, algo bem preocupante foi revelado.
Em apenas 1 ano e meio trabalhando na delegacia, Bu encerrou no sistema da polícia 298 casos de pessoas desaparecidas. A polícia começou a investigar algum desses casos e já percebeu que pelo menos 10 foram encerrados do mesmo jeito que o caso de Jung, e que em pelo menos 3 desses casos eles não conseguiram entrar em contato com a pessoa. Ou seja, ninguém sabe se os desaparecidos estão vivos ou mortos. Depois que o policial Bu foi preso, foi revelado que ele inseriu manualmente o status no boletim de desaparecimento de Jung como morta em um acidente de trânsito para apagá-la do banco de dados ativo. Isso não faz muito sentido, porque ele disse ao namorado que ela estava bem, que ela tinha fugido de casa porque queria, mas ele colocou algo completamente diferente no sistema. No dia seguinte, alguns delegados de Jeju também foram afastados de seus cargos. Um dos policiais responsáveis pelo caso de Jung falou sobre a participação do policial Bu no caso. Após o novo registro da ocorrência, constava que o motivo para o arquivamento do primeiro boletim de ocorrência foi o fato de o policial ter conversado com a pessoa. Verificamos então o histórico de chamadas. Como não foi possível confirmar o conteúdo da ligação, consideramos a possibilidade de outro método ter sido utilizado e investigamos todas as possibilidades, sem sucesso. Como os casos de pessoas desaparecidas exigem continuidade, toda a equipe os acompanha. O arquivamento e encerramento de casos não afeta as avaliações ou o desempenho. Não é um dado exato, mas na época a carga de trabalho do sargento Bu não era excessivamente pesada ao nível perceptivo. O motivo pelo qual o policial Bu arquivou os casos indevidamente é uma questão a ser confirmada, pois é um ponto-chave na investigação. Em 24 de agosto, outro corpo foi encontrado em Jeju. A pessoa desaparecida foi encontrada morta perto de um vale por volta das 9h35 da manhã. Os policiais que realizavam algumas buscas encontraram o corpo. A polícia afirmou que a pessoa foi encontrada após o registro de pessoa desaparecida e as buscas terem sido conduzidas de acordo com os procedimentos normais, e que o caso não tinha relação com as recentes alegações contra o policial Bu. A polícia disse não acreditar que Jung foi vítima de um crime, e para eles, ela tirou a própria vida. Mas muitas pessoas não acreditam nessa versão. O renomado especialista em perfis criminais, Ban Sang-yeon, afirmou publicamente que a probabilidade de homicídio no caso dela é de mais de 50%. Ele criticou duramente a Agência Nacional de Polícia por divulgar prematuramente a teoria do suicídio antes que uma reconstituição forense completa pudesse ser realizada. Depois disso, algumas teorias começaram a viralizar na internet. Como o sargento Bu se esforçou para falsificar registros, inserindo manualmente o status dela como morta em um acidente de trânsito para apagá-la do banco de dados ativo, surgiu uma teoria da conspiração viral alegando que o próprio policial estava envolvido em sua morte ou acobertando o verdadeiro assassino. A polícia afirmou que não há provas de que os dois se conheciam. Outra teoria levantada por usuários das redes sociais foi que Jung teria sido vítima de uma rede chinesa de tráfico de órgãos que operava na ilha. Essa teoria prejudicou muito o turismo em Jeju. O governo e a polícia local denunciaram essas alegações como notícias falsas. Moradores locais e especialistas em paisagismo levantaram dúvidas práticas sobre o local onde ela foi encontrada. O corpo foi encontrado em uma fazenda de palmeiras. Especialistas em paisagismo apontaram que essas árvores são incrivelmente afiadas, espinhosas e difíceis de manusear, mesmo para especialistas. Moradores locais questionaram se seria logisticamente possível para uma pessoa percorrer sozinha os espinhos, que são densos e dolorosos, para amarrar uma corda, visto que a polícia disse que ela tirou a própria vida por enforcamento. Apesar de seu corpo ter permanecido ao ar livre em uma fazenda a 400 metros de onde ela morava por mais de 3 meses durante o calor do verão, nenhum trabalhador rural ou vizinho relatou ter sentido algum cheiro ruim, o que torna esse caso ainda mais suspeito. Outra teoria que existe nesse caso é sobre ter um serial killer ativo na região, mas essa teoria tem alguns furos, até porque as pessoas que estavam desaparecidas e tiveram seus corpos encontrados são bem diferentes. Nós temos o caso da Jung, que era uma mulher de 37 anos,
Nós temos o caso daquele senhor que tinha mais de 60 anos, um homem. Então, como nós sabemos, normalmente um serial killer tem um padrão de vítima, e esse caso foge completamente disso. Enquanto isso, os investigadores estão tentando entender por que o sargento Bu apagou o arquivo do caso. Uma teoria levantada seria a do policial preguiçoso. A análise interna do Departamento de Polícia sugere que os casos de pessoas adultas desaparecidas são frequentemente tratados com negligência porque os adultos geralmente saem voluntariamente. Para evitar a papelada durante seu turno da noite, Bu pode ter escolhido a maneira mais rápida de eliminar do sistema um arquivo de um caso em aberto. Também foi revelado que Bu tinha um histórico de advertências disciplinares internas por violência doméstica e por entrar em um banheiro feminino, alimentando teorias de que seu comportamento decorre de uma intenção psicológica ou maliciosa mais profunda, e não de uma simples negligência. O primeiro-ministro e o parlamento coreano anunciaram uma reforma de emergência nos protocolos de desaparecimento. A partir de agora, o sistema de perfilamento criminal terá uma trava de segurança, impedindo que qualquer agente encerre casos de desaparecimento de adultos de forma unilateral, sem a assinatura digital obrigatória de pelo menos 2 superiores. Como esse caso é muito recente, a gente não tem ainda todas as informações, então a qualquer momento pode surgir uma nova notícia, então vocês precisam acompanhar aqui o canal, se inscrevam se ainda não forem inscritos, porque qualquer atualização que esse caso tiver, eu conto aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.